profeta, evangelistas, pastores e mestres. Não existe hierarquia nos ofícios. Não existe ordem hierárquica nos ofícios. O pastor não é inferior ao evangelista, nem o evangelista é inferior ao pastor. O apóstolo não é inferior ao mestre, e nem o mestre ao apóstolo. De maneira que os ofícios, eles estão a serviço do corpo. E esses ofícios, eles são robustecidos pelos dons do Espírito. Isso que o evangelista neotestamentário, ele se move nos dons de poder. Fé, cura e operação de milagres. O evangelista neotestamentário, ele se move nos dons de poder. São os dons que fazem alguma coisa. E eu estava estudando sobre esses ofícios, como eles operam na igreja, a importância deles, né? De operar, a sua operação no corpo, a importância de cada um. Mas o Espírito tem me levado a estudar sobre os consagrados. Esse diz, pastor, e o evangelista não tem que ser consagrado? Tem que ser, tanto o evangelista como o mestre, pastor, profeta, todos têm que ser consagrados. Mas Deus, ele quer levantar uma geração, porque nem todos são pastores, nem todos são evangelistas, mas Deus quer levantar na sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja redimida, nascida de novo, uma geração de consagrados, pessoas que, independente de exercer ofícios, elas venham mandar e se mover em níveis de consagrações, em nível de consagração elevados. Porque, queridos, se nós quisermos de fato ver tudo aquilo que há de promessa, que há de palavra profética para essa geração, é necessário pavimentarmos toda a nossa caminhada com consagração. Não existe manifestação de glória, de poder, de unção, não existe avivamento sem uma disposição em andar consagrado. E andar consagrado é andar separado, é andar às margens de tudo aquilo que é profano, de tudo aquilo que é mundano, de tudo aquilo que é nocivo à fé cristã. E quando você estuda a terminologia dos nazireus, nazi, quer dizer aquele que está acima do padrão comum. Se você fizer uma breve pesquisa sobre o voto do nazireu, você vai ver que eram pessoas, alguns escolhidos por Deus, para o voto do nazireu, como Sansão, Samuel. No Novo Testamento nós temos João Batista. Foram pessoas que Deus chamou para um voto específico do nazireu. Porém, esse voto também ele era uma opção, uma escolha. Pessoas se dedicavam a esse voto. Poderia ser para toda a sua vida ou por um tempo, por algo temporário, para buscar níveis de consagração. Verdade que esse voto, na visão do Antigo Testamento, a pessoa não poderia se aproximar de nenhum cadáver, não poderia tomar nada oriundo da vinha, você não podia tomar suco de uva, nem vinho, nem geleia de uva, nada oriundo da vinha. E não poderia cortar o cabelo. Então, seriam esses os três aspectos que envolviam o voto do nazireu. Porém, na visão neotestamentária, precisamos entender essa consagração, não simplesmente com esses três aspectos, mas ir mais além. Uma ruptura, uma consagração com uma ruptura forte e radical, com tudo aquilo que venha, de alguma maneira, afetar o nosso nível de comunhão com Deus. Desde as redes sociais até níveis de amizades que têm maculado a sua vida cristã. Você se abster de tudo aquilo que, dentro de uma análise honesta, sincera, o Espírito de Deus tem lhe dito que não é para você estar envolvido em tais práticas, em tais hábitos. Então, dentro dessa cosmovisão, e que eu tenho orado e buscado de Deus, e tínhamos tudo para fazer um pré-congresso agora, e estamos orando porque as regras mudaram, mas até o dia 31 nós estamos
numa torre de oração, em jejum. Teremos um jejum de 24 horas do dia 31 para o dia 1, e estamos esperando em Deus o que é que Ele quer. Mas iríamos abordar justamente esses aspectos da consagração na vida de um cristão. Mas até lá a gente vai ministrando e vai se expondo sobre este tema. E dentro de toda essa cosmovisão chegou, o Espírito me trouxe esse tema: uma geração de consagrados não segue Jesus de longe. E eu tomo como base essa fatídica experiência na vida de um apóstolo. Eu digo fatídica porque machucou ele, feriu os seus brios, feriu a sua visão, a visão que ele tinha de si mesmo, era uma visão elevada, e o entristeceu bastante, o levou a uma crise. Marcos capítulo 14, versículo 54, eu vou só nessa parte desse versículo. Pedro seguia Jesus de longe. Deixa eu lhe levar para o contexto dessa passagem. Da crucificação, antes da crucificação, uma rota, um caminho se seguiu. Jesus primeiro, ele teve aquela última ceia, onde ele estava ávido por se reunir com a sua equipe. Ele mandou preparar aquela ceia de maneira diferenciada. Ali ele ensinou princípios, ali ele ensinou valores, ali ele passou normas e deixou um legado para que os discípulos, a sua equipe reproduzisse aqueles ensinos. Dado momento, naquela ceia, ele lavou os pés dos seus apóstolos, dando um sinal de humildade e apontando para que eles reproduzissem todo o nível de ensino que eles tinham recebido por parte do mestre. Após aquela ceia, ele vai para o jardim do Getsemane, um local que ao longo da sua vida ministerial, da sua vida aqui na terra, ele usava como plataforma, como quartel-general para ele interceder. O Getsemane, ele se localizava no jardim, ou Monte das Oliveiras, e era um jardim que ficava no sopé do monte, ou seja, na parte baixa do Monte das Oliveiras. E ali era o QG, era o quartel-general que Jesus ia com muita frequência, e foi com muita frequência durante o seu ministério aqui na terra. E ele ali vai para o Getsemane e devota um tempo de oração específica, e ali ele chama 3 da sua equipe, Pedro, Tiago e João. E ele entabulou uma conversa com aqueles 3 e externalizou algo que ele não fez para os demais apóstolos. Ele disse: olha, minha alma está angustiada até a morte. Era um momento de agonia, era um momento de dor, porque Jesus sabia todo o processo que ele estava para passar. O julgamento, a prisão, o julgamento, toda a tortura, os cravos, espinhos, mas não era isso que incomodava Jesus. Ele vai, ele vai até aquele lugar que ele gostava de orar, ali no Getsemane. Ele tem uma agonia ao ponto de seus poros saírem sangue, mas toda aquela agonia que ele estava sentindo, e ele, quando conversa com aqueles 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, aquela agonia não estava relacionada com os cravos, com a coroa de espinho, com todo aquele sofrimento que ele iria passar, mas por saber que, embora tendo andado de maneira ilibada, com caráter íntegro, em tudo foi tentado, mas ele não pecou em absolutamente nada. O cordeiro era imaculado de fato. E ele, sabedor de toda a sua trajetória ilibada, íntegra, ausente de pecado, ele iria naquela cruz absorver o pecado de toda uma raça que caiu com o pecado universal de Adão. Então era isso que angustiava Jesus. E ali, após ele orar, já era madrugada, chega uma escolta da guarda pretoriana, da guarda romana, juntamente com um dos seus apóstolos que o traíra, se aproxima de Jesus. A senha era um beijo em sua face, e ali Jesus é levado preso. Os evangelistas narram que na sua prisão
todos abandonaram o mestre. Fugiram. Era ameaçador ser conhecido como discípulo de Jesus. O líder foi preso e uma perseguição estava por vir. Então, aqueles que seguiam Jesus fugiram, inclusive os seus que andavam mais perto dele. Pedro e João. A Bíblia diz, só no Evangelho de João, que João ele conhecia Caifás. Ele conhecia o sumo sacerdote. Porque quando Jesus sai do Getsemane, a sequência diz que ele vai primeiro ao encontro de Anás e depois é levado a Caifás. Caifás era o sumo sacerdote daquele ano. E ali ele passou por interrogatório. E João, diz o texto do Evangelho, que conhecia o sumo sacerdote, pôde entrar. Mas Pedro seguia de longe. Inquirido por 3 vezes, que era um dos que seguiam a Jesus, ele nega. E aqui, queridos, vem sobre este homem todo um peso de culpabilidade, porque ele tinha uma cosmovisão de si mesmo muito elevada. Porque quando Jesus disse que no momento que fosse preso, iria ser abandonado, Pedro disse, não, podem todos te abandonar, menos eu. Aí Jesus disse, bobagem, Pedro. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. E quando foi inquirido 3 vezes, Pedro o negou. O negou. Só o evangelista Lucas narrou que na última negativa das 3, quando o galo canta, Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus e se lembrou das palavras que Jesus havia falado. E ali diz o texto que ele chorou amargamente. Queridos, este homem estava deveras ferido, extremamente machucado na sua autoimagem, na sua autoestima, porque como muitos, ele tinha uma visão muito elevada de si mesmo. Cuidado, você que é cristão, talvez se ache no ápice da vida cristã, talvez você se encontre hoje, pelo menos na sua visão, no apogeu, no ponto forte, no ponto mais sublime da sua trajetória como servo. Hoje você se sente inabalável. Muito cuidado, muito cuidado. Você não passa de pó e de cinza. Muito cuidado com essa visão elevada que você tem de si mesmo. É necessário uma vida de vigilância. Eu estou diante de um apóstolo. Ok, depois ele foi tratado, ele foi curado, e se você quiser conhecer o restante dessa história, você acompanha o sermão de amanhã à noite, pelo canal Insegec Casa Amarela. Mas Pedro ele foi restaurado lá na frente, mas esse homem estava, a partir daí, extremamente machucado. Consigo mesmo, por ter negado aquele que ele prometera morrer por ele. Pedro, enquanto não se converte de fato, ele seguia Jesus de longe. Mas vamos ver, querido, algumas marcas de uma geração de consagrados. Em primeiro lugar, é uma geração que segue os passos de Jesus. Queridos, uma coisa é você levantar a mão, uma coisa é você ganhar um cartão de membresia, uma coisa é você dizer que é cristão, outra coisa é seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus é você entender que agora você não vive mais. Seguir os passos de Jesus é você entender que você saiu de um universo cinzento, de um universo de trevas, e agora anda na luz. Seguir a Jesus e os seus passos é você entender que todos os princípios e fundamentos deixados por Ele é preciso ser observado, obedecidos e de fato seguidos. João 12, 26 diz, se alguém quer ser meu discípulo, quer ser o meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar aonde eu estou, e o Pai honrará quem me servir.
Será que essas salas de bate-papo que você anda frequentando, será que essas redes de relacionamento que você anda frequentando, as pessoas que você tem conversado, será que é a rota e o caminho que Jesus quer para você? Será que você está seguindo os passos de Jesus? Será que esse nível de envolvimento que você está tendo com as coisas do mundo representa um caminhar com Jesus? Veja, se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois os meus servos devem estar aonde eu estou. Que lugar você tem frequentado? Como servo, que lugar você tem frequentado? O que é que acontece quando você fecha aquela bendita porta do seu quarto? Não está mais no raio de alcance da sua mãe, do seu pai? O que acontece com você quando você cruza aqueles portões? Não está mais sob o raio da visão do seu líder de célula, do seu pastor? O que é que está acontecendo quando você sai desse universo, que eu chamo o universo religioso do dia a dia da igreja, ou da denominação que você frequenta? Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou. Seguir os passos de Jesus é estar onde Ele está. E essa visão você precisa entender que ela é espiritual. Será que os lugares que eu estou frequentando, será que os filmes que eu tenho me exposto, será que as séries que eu tenho me exposto, será que Jesus estaria ali ao meu lado assistindo aquele conteúdo? É meu discípulo, segue os meus passos. Quem é meu discípulo, segue-me. Pois meus servos devem estar onde eu estou, e quem assim o faz será honrado, queridos. Existe honra, existe recompensa. A vida de Jesus, ela foi marcada por uma entrega, e Ele quer que os seus discípulos se entreguem, renuncie às suas vaidades, renuncie à sua soberba. A vida de Jesus, ela foi marcada por uma entrega. João, capítulo 10, versículo 17 e 18. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Versículo 18. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou, e tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Ele estava falando da sua morte e ressurreição. Não foi os judeus que mataram Jesus, muito menos os romanos. Jesus entregou a sua vida e a tomou de volta ao terceiro dia. Dê uma salva de palmas para o Senhor. É isso que diferencia o nosso Senhor. Oh, aleluia! Então, ser discípulo de Jesus, ser uma geração de consagrado, é seguir os seus passos, é incutir nas nossas ações os princípios que Ele deixou, uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia. Sim, sacrificar todos os prazeres e as iguarias que estão aí, 24 horas à tua exposição e à minha exposição. Sacrificar a carne, mortificar a carne com os seus apetites. A nossa líder ensina, não provoque a carne. Sim, porque muitos estimulam a sua carne e depois não quer que ela venha querer ser saciada. Não brinque, por mais santo que você for, por mais íntegro e consagrado que você seja, a carne ela não se converte. Ela precisa ser subjugada pelo Espírito que nasceu de novo, que foi regenerado pelo novo nascimento. Isso é uma vida sacrificial, mortificar os apetites carnais, dizer não, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Este é o modelo, este é o padrão de uma vida cristã. Quem segue a Jesus não anda em trevas. Quando você decide seguir os passos de Jesus, você está adotando uma postura de um consagrado, de uma consagrada, não simplesmente se abster de comer qualquer coisa relacionada com a vinha, ou simplesmente cortar ou não cortar o cabelo, mas é você entender
que uma vez em Cristo você não pode andar mais nas trevas, você não pode querer frequentar as trevas. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz eterna. Agora, não é seguir Jesus à distância, é seguir os seus passos. É seguir os seus passos. É seguir os seus passos. Não andará em trevas, não andará em lugar sombrio. Trevas fala de escuridão, de lugares sombrios, onde você não enxerga e vive uma vida trôpega, cambaleante, cai aqui, tropeça acolá. Esta não é a vida de um consagrado. Um consagrado, ele segue os passos de Jesus. E quando ele segue os passos de Jesus, ele não anda mais em trevas, porque ele saiu das trevas para a luz. Aleluia! Em segundo lugar, aquele que é consagrado, ele é guiado pelo Espírito. Ano passado eu me expus a 100 horas de áudio. Tudo que eu fazia era escutando a minha líder. Eu tenho dificuldade de me expor. Raramente eu me exponho a outros pregadores. Raramente. Raramente. Tudo que eu faço a nível de serviço, dirigindo, eu gosto de ouvir os seminários da minha líder, eu gosto de ser ministrado por ela. Eu preciso conhecer a cada dia a teologia da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. E no ano passado eu me expus 100 horas de áudio sobre o seminário Como Ser Guiado pelo Espírito. Veja, esses seminários, tanto o seminário dos dons do Espírito, não é para lhe ensinar a se mover nos dons. Porque se mover nos dons do Espírito não vem por ensino. Nós iremos apresentar que eles existem e vamos ensinar a importância desses dons dentro da igreja. O seminário Como Ser Guiado pelo Espírito não é para ensinar a ser guiado pelo Espírito. Porque ser guiado pelo Espírito está relacionado com o teu posicionamento em Deus. E uma das coisas que ela palavreia nesse seminário é que não podemos ser guiados pelo campo da alma. Eu penso, eu sinto, eu quero. Tem pessoas muito emotivas, age pelas emoções, pelos impulsos, fala sem perceber muitas vezes o que está falando, é porque anda no campo da alma. Eu penso, eu sinto, eu quero. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, quando você é deixado ser guiado pelo Espírito Santo, as suas decisões serão decisões exitosas, as suas decisões lhe levarão a ser escoltado para a sala do trono em níveis de adoração profunda. Então, queridos, se você quer ser uma geração de fato de adorador, consagrados, pessoas que andam separado do padrão mundano, é preciso deixar ser guiado pelo Espírito. Pare de ser guiado pelas suas emoções, pare de ser guiado pelo seu temperamento, pare de ser guiado por uma vida religiosa que só tem levado você ao fracasso. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o filho de Deus, ele necessariamente ele é guiado pelo Espírito. É filho de Deus? Então, deixe o Espírito Santo lhe guiar. Mas, pastor, como é que isso acontece? Alinhamento com Deus, dieta espiritual aguda, leitura da palavra, tempo de oração, renúncia, sacrifício, sacrificar os apetites da carne. São posturas que vai lhe tirar de um universo secularizado e vai lhe levar para um universo espiritual. Então, todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. São filhos de Deus. Agora, muitos querem ser guiados pelo campo da alma, pelas emoções. Tragédia, fracasso, infortúnio, prisões. João 16,13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda a verdade. João estava falando. As palavras preditas que se daria com a partida do Senhor Jesus. Jesus iria ao céu, não deixaria-nos órfãos, como de fato não deixou,
deixou o Espírito Santo, e é esse Espírito aqui que esse texto está falando. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Porque muitos estão presos na mentira. Porque muitos só vivem mentindo. Porque não são guiados pelo Espírito. São guiados pela carne. São guiados pelas emoções. São guiados por tudo aquilo que é diferente do espiritual. Tudo aquilo que é carnal. Anda pelos apetites da carne. Então, quando o Espírito da verdade vier, ele já veio, o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, esse Espírito habita em você. Então, você tem que ser guiado por esse Espírito. E aí ele vai lhe levar a toda a verdade. Você vai andar na verdade, filho. Fala a verdade, ainda que doa. A paternidade de Deus é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em terceiro lugar, a geração dos consagrados é uma geração corajosa, queridos. Quando eu olho os evangelhos, eu me deparo com um Jesus corajoso. Quando eu olho as cartas paulinas, quando eu olho o livro dos Atos dos Apóstolos, que é a narrativa do surgimento da igreja, eu vejo discípulos, eu vejo homens, eu vejo mulheres corajosas. Pessoas que não se acabrunham, pessoas que não recuam. Coragem não está relacionada com imprudência. Coragem é um ímpeto que você tem que se mover nela em Deus. Você tem que ser forte e corajoso. Veja o que a Bíblia diz. Vamos lá para o Antigo Testamento primeiro. Josué 1, versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Seja forte. Seja corajoso. Não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou o teu Deus. Isaías 41, 10. O que é que te enclausura num calabouço de medo? Quais são os seus temores hoje? De não sobreviver a essa pandemia? Queridos, nós temos que enfrentar. Se é um juízo de Deus, se é um castigo, se é a ação do diabo, se é a ação do homem, nós temos que enfrentar. Temos que enfrentar essa situação. Não posso estar preso com medo. O medo lhe paralisa, o medo tira você das possibilidades em Deus. Uma geração de consagrados é uma geração que se move na coragem em Deus. Em Deus. Deus, queridos, eu estive em menos de 15 dias no cemitério no Parque das Flores, lá em Recife, no ano passado. Eu estive lá em menos de 15 dias, 2 vezes. Mas, pastor, isso não é uma imprudência? Meu irmão, no momento que as pessoas mais precisam de uma palavra pastoral, nos momentos que as pessoas precisam de uma ajuda, de uma palavra, eu não posso me ausentar. Se os meus amigos da área da saúde, que estão na linha de frente, cuidando dos enfermos, arriscam a sua vida, por que eu vou ser covarde e vou me ausentar das minhas responsabilidades? Ok? Nesse tempo de aumento de casos, eu tenho evitado ir ministrar ceia às pessoas idosas e tenho orientado os familiares a linkarem-se nos cultos de ceias online e os seus parentes serão ministrados. Mas existem situações que eu não posso me furtar da minha responsabilidade, queridos. E eu não posso ser covarde. Eu convivi de perto com pessoas com Covid-19. Eu estive a centímetro de pessoas com Covid-19. Eu estive no mesmo lugar que uma pessoa esteve com Covid-19 e vários foram contaminados. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Sou melhor do que os outros? Não. Não sou melhor do que ninguém. Agora eu não posso andar com medo. Não posso andar em pânico. Porque eu faço parte de uma geração de consagrados. E a geração de consagrados é forte e corajosa. O que é que te atormenta?
É o medo de perder um emprego? É o medo de não conseguir um emprego? É o medo de casar? É o medo de se separar? Quais são os teus temores? É medo desse diagnóstico que você está aí na mão? Está com medo porque a ciência diz que não tem saída? Não tem cura? O médico estabeleceu um tempo para você viver? É isso que está lhe atormentando? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E se você quer fazer parte de uma geração de consagrados, você não tem que andar com medo. Você tem que ser arrojado, você tem que ser corajoso, destemido, bravo, audaz em Deus. Em Deus, filho, em Deus. Eu vejo homens que entraram em arenas, eu leio sobre homens que entraram em arenas, mas não negaram a sua fé. Você já leu o livro Coliseu? Qual é o nome daquele livro que abre e está lendo? Coliseu? Os mártires do Coliseu? Lê esse livro. Você vai ver que homens foram deslacerados pelas garras pontiagudas dos leões e das feras, atropelados pelos touros em arenas, mas não negaram a sua fé. É esses cristãos, por esses cristãos, foi por causa deles que nós estamos aqui hoje. Então, por que se acovardar? Eu tenho que ser prudente, sim, eu tenho que ser prudente e simples, mas eu não posso ser medroso. Eu não posso ser frouxo, covarde. Eu não quero entrar para a história como covarde. Não quero entrar para a história como imprudente. Não quero. Muito menos como covarde. Não. Geração de consagrado é forte e corajosa. Aleluia. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes. Só aqui dava um sermão. 4 princípios para uma vida cristã exitosa. Vigilância. Primeiro princípio. Segundo princípio, firmeza na sua fé. Porque muitos recuaram na sua fé. Porque eram movidos aos cultos presenciais. Porque muitos foram vitimados pelas prisões e tentáculos do mundo. Não vigiaram. Não vigiaram. Não foram firmes na sua fé. Não tiveram coragem. Não foram fortes. Então, se você vigia, atento, atenção, você é firme na sua fé, você tem coragem, você é forte, meu irmão, pode se levantar os Golias da vida, mas sabe que quando você mata um Golias, os Ezibenobes da vida se levantam. O gigante de 6 dedos em cada mão. Você já leu essa história? O parente de Golias que se levantou mais tarde para matar Davi. Esbibenob era o nome dele. Então, para cada gigante que eu mato, vem os seus parentes para se vingar. Mas se me faltar forças, como faltou a Davi naquela segunda batalha, com o parente de Golias, e quando ele vai descansar e o gigante ia matá-lo, os abissais estão aí para isso. Os homens da retaguarda estão aí para isso. Nós somos uma família, meu irmão. Quando você se enfraquecer, conte comigo. Você não está só nessa peleja. Não ficará um soldado para trás. E não vamos criticá-los porque eles foram abatidos. Não levaram munição suficiente, faltou munição e eles foram abatidos, mas não vão ficar para trás. Quando eu cansar, eu preciso da sua retaguarda, para que Esbibenob não me abata. Querido, seja vigilante, firme na fé, tenha coragem, seja forte. Por fim, a geração de consagrados é uma geração que se deixa ser escoltada a uma adoração em santidade. Aqui eu quero
passar a você algumas lâminas que eu ensinei quarta-feira. Você não assistiu o culto de doutrina ou não veio? Escute bem esta revelação. João capítulo 4, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Aleluia. Aleluia. Que venha a ser essa adoração em espírito e em verdade. Essa adoração em espírito e em verdade é aquela adoração que você não busca o protagonismo. Você adora aquele que é protagonista. Adoração em espírito e em verdade, ela não é cercada e sustentada por formas humanas, por expressões meramente humanas. A adoração em espírito e em verdade, a própria expressão diz, é aquela oração, é aquela adoração que não é carnal, ela é espiritual. É aquela adoração que não é falsa, não é uma pseudo-adoração, é uma adoração verdadeira que brota das entranhas, é algo visceral, é algo medular, vem de dentro. E aí, por vir de dentro, por ser espiritual e por ser verdadeira, o corpo ele sente e externaliza essa adoração, mas tem que vir de dentro, não é algo exterior, simplesmente. Porque quando você mergulha em uma adoração em santidade, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, e às vezes a preocupação dos tangedores é que o auditório adentre no mesmo espírito que eles estão, e isso é impossível. Cada um mergulha de um jeito. Mas quando você tem uma experiência de uma adoração em espírito e em verdade, você vai compreender o que, de fato, representa isso. É algo de dentro. Você esquece o que está externo. Você não se incomoda com nada que está ao seu redor, porque você está mergulhado em uma adoração. Veja, Deus não procura pregadores. Deus não procura profetas, evangelistas. Ele procura adoradores. Porque a nossa vocação inicial é de adorador. Pastor, e os pregadores? Os pregadores são comissionados, enviados. Mas Deus procura adoradores, então você tem uma vocação. E é preciso compreender que adorador não é só os tangedores. A gente erroneamente chama de levitas, mas são tangedores, os tocadores. Adorador é aquele que entende que foi chamado para essa vocação. Eu sou um adorador. Ainda que a minha voz seja desafinada, mas eu sou adorador. Você sabia que uma das expressões de um adorador é estar em silêncio? Em silêncio, meditando em Deus, eu estou adorando. Com uma lágrima que cai do meu rosto, com um sorriso nos meus lábios, com uma expressão de cântico, com saltos de júbilos. Leia o livro Adoração em Santidade e você vai aguçar a tua visão sobre o que é uma adoração em santidade. Veja o que a nossa líder diz: adoradores em santidade serão invencíveis. Aleluia! Por isso que eu gosto daquele hino: batalha de crentes se vence com louvor, pela força não, violência não, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Está doendo, abra a boca e adora. A pressão está grande, abra a boca e adora. Dá gritos de júbilo, dá pulos de júbilo, ou então silencia, mas não empreste a sua boca para falar tolices, porque uma adoração em santidade, o Espírito Santo vai te escoltar a essa sala de adoração em santidade e você se tornará invencível. Acabou-se essa oscilação daquele hino que a gente cantava lá atrás. Talvez vocês não cantavam, mas lá na presbiteriana,
A Carlos Lima Cavalcante, lá em Casa Caiada, tinha um corinho que cantava muito. Eles dizia assim a letra: tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. A mocidade de pé, continuando a louvar. Isso é vida de crente, irmão? Ah, mas quando cantava isso, o povo ia ao êxtase. Porque era um retrato de muitos. Tropeça aqui, cai acolá. Não, a gente cai, mas caímos a caminho do Calvário. Quem vence não é necessariamente quem nunca caiu, mas é quem cai tem disposição de se levantar e se corrigir. Mas não é uma vida fútil, trivial, banal, carnal. De cai aqui, tropeça acolá e vai cantando, está tudo muito bom. Não, filho. Adoradores em santidade serão invencíveis e se converterão na maior ameaça para o inimigo de nossas almas. Você sabe que incomoda o Satanás e toda a sua gangue? Você sabe que é que incomoda as gangues e as facções do mal? Não são gritos, berros, não é você vociferando. Muitos acham que vão intimidar Satanás com o timbre da sua voz. É com atitude, filho. É com vida santa. É com renúncia, é com sacrifício. Mas os adeptos à eleição incondicional vão dizer: não, mas todo o sacrifício já foi feito na cruz. Não precisa mais de sacrifício. Que conversa mentirosa é essa? É sacrificar a carne com seus apetites. É quando a carne quiser, e a carne se move no mundo dos sentidos, é quando os seus olhos quiserem lhe levar para um raio de visão errado, você dizer não. Quando sua mão quiser tocar em algo errado, você dizer não, você nasceu de novo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E os meus desejos, eles são mortificados. Esse é o sacrifício que eu falo. Então, quando você se torna um adorador em santidade, você vai se tornar em uma arma indefensável. O diabo vai correr da sua presença. Está ali um adorador, eu lanço seta, diz o diabo, eu boto armadilha, eu coloco um bocado de coisa na frente dele, mas ele só está lá, adorando, ele marcha, ele fala uma língua que ninguém entende, e ele está lá e eu não consigo, porque ele está blindado em uma atmosfera de adoração. Mas quando você murmura, você atrai esses demônios para perto. Você convida para ele entrar em sua casa. Quando você fica reclamando do comer, reclamando do marido, reclamando da mulher, você atrai esses demônios, entre. Quando você empresta a sua boca para falar bobagens, mas quando você entra na presença, em adoração. Às vezes quando eu estou lá no quartel-general da intercessão, eu me sento, não dou uma palavra. Fecho a Bíblia, fico só meditando naquilo que eu acabara de ler, naquilo que eu acabara de orar, e ali o Espírito me leva. Como a apóstola diz, ele nos escolta. É uma ideia militar, né? Escoltado. E ele me leva para a sala, o quarto secreto, onde ali todas as minhas demandas são vencidas pelo poder de uma adoração em santidade. Diz mais a nossa líder: é por isso que a adoração em santidade se converte em armas espirituais, em níveis estratégicos. Adoração em santidade, filha, precisa estar gritando, precisa estar vociferando. Você tem que amarrar os demônios, você tem que orar, ok, mas adore. Marche, mas adore. Proclame e adore. Adore. Ah, se você assim fizer, a atmosfera da sua casa vai mudar. Aquela perturbação. Quando o Abner era pequeno, novinho de braço, em uma hora durante o dia que esse menino abriu o berreiro e não tinha negócio para ele parar. Geralmente se aproximando às 18 horas. Meu irmão, não tinha negócio.
Chupeta esses meninos nunca tiveram. Mas mamadeira, nada. Aí balançava, sacudia e nada. Não tinha acordo. Percebemos que a coisa era espiritual. Viração do dia. E aí, encharcamos a casa com adoração. Proclamação dos salmos. Esses meninos dormiam, a mãe recitando salmos. Escoltando-os a uma vida de adoração. Uma vida de adoração. Por isso que eu sei que eu tenho que cobri-los diariamente com muita intercessão. A adoração em santidade se converte em armas espirituais estratégicas. Os consagrados adoram, ele adoram. Escute isso aqui, com muito carinho. Em uma expressão de amor. A adoração é uma expressão de amor a Deus, sabia? Deus, eu te adoro por aquilo que tu és, não por aquilo que tu possa me dar. Sim, essa é a adoração. É você adorar por aquilo que Deus é. Adorar ao Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele possa lhe dar. Essa é a adoração sincera, verdadeira. É uma expressão de amor nascida do mais profundo ser. Algo que incendeia o coração em todo tempo e em todo lugar. Você está adorando, meu irmão. O trânsito está travado. O sujeito lhe deu um tranca, arranhou até o seu carro, foi-se embora e você vai adorando. O cara quer o teu mal, eles querem o teu mal. Eles querem ver você separado, ele quer você no cartório assinando o divórcio, eles querem isso. Os demônios querem isso. Eles estão inquietos, porque você só adora. Só adora. Isso não é ser indiferente, isso é posição de batalha. É uma das posições de batalha. Adorar, adorar, adorar. Minha mente está ligada ao céu. Que venham os Golias. Adoram em um culto destituído de formalidades. Nada de formas. A adoração em santidade, ela não é pautada e sustentada por ritos. Ela veio a palavra agora, espontânea. E tem outra palavra aqui, extravagante. Os adoradores, eles são extravagantes. Julgados como loucos, às vezes. Porque eles se lançam no chão, vem de dentro, viu? E toca o corpo, e aí ele grita, ele pula, ele às vezes dá cambalhota. Quem está de fora talvez não entenda. Mas pode acontecer. Pode acontecer porque adoram em um culto destituído de formalidades ou ritos externos. Ele se move pelo Espírito. Se é para pular, ele pula. Se é para marchar, ele marcha. Ele não está preso às formas. Brota de um coração apaixonado por causa de um relacionamento. Está vendo? A questão é relacionamento. E você tem um livro, Adoração em Santidade, é tempo de você reler. Tangedores que me escutam. Aqui, uma boa pauta. Bota esses tangedores 1 hora antes de cada culto para ler os capítulos do livro Adoração em Santidade. Cada um lê um capítulo antes do culto. Ora em casa, vai guerreando em casa. Meia hora aqui, vamos abrir o livro, ler um capítulo. É isso aqui, ó. Relacionamento. Por isso que a nossa líder diz que cristianismo não é religião, é outro R, é R de relacionamento. Que identifica a criatura com o seu Criador. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem tanta coisa aí no mercado que se diz adoração e não tem nada a ver de adoração.
Sim, porque alguns estão defendendo a tese esdrúxula, esquisita, de que não há nenhum problema cantar músicas seculares. Que conversa do inferno é essa? E de uma fonte pode sair água doce e salgada? Nada contra quem gosta, é uma opção de cada um. Porque até tem letras gospels que teologicamente é uma agressão. Eu quero ser um anjo. Tem gente que quer ser anjo. Não, eu estou numa estatura maior do que os anjos. Os anjos são criaturas. Você que nasceu de novo é filho. Você está a nível maior. Que quer ser anjo? Quer ter asa para voar como anjo? Mas estão cantando por aí porque a melodia é bonita e toca a alma, as emoções, mas não toca o espírito. Não é adoração. Não é adoração. É batuque, muito batuque. Pai querido, leva-nos em paz. Espírito Santo, nos escolta cada dia a sala do trono, a sala da adoração, da mortificação do eu, da renúncia. Queremos ser uma geração consagrada, uma geração que anda, que segue os passos de Jesus. Queremos ser uma geração guiada pelo Espírito. Queremos ser uma geração que adora em santidade. Queremos ser uma geração consagrada. Ajuda-nos, sara-nos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você que está aqui no templo, você que está em casa, se há alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar, você que está em casa, ouvindo ou assistindo esse culto, que você possa tomar a sua decisão o quanto antes. Você que está aqui no templo, nas dependências do santuário, estava afastado e quer voltar, ou ainda não tomou a sua decisão, ao término do culto, você pode se sentar em uma dessas cadeiras aqui na frente, e eu estarei orando por você e ministrando sobre a sua vida. Próxima terça-feira, culto dos guerreiros. Amanhã, às 19 horas, a festa continua. Culto de adoração e celebração ao nosso Deus. Eu quero vos convidar para vir amanhã, trazendo no seu coração toda a expectativa de ter um encontro profundo com Deus. Gere fome, apetite, desejo de querer Deus. Que Yahvé nos abençoe e nos guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que sobre nós Yahvé levante o seu rosto e nos dê shalom. Novamente lembrando